Mas afinal, o que é análise corporal? É aquela coisa que a gente mede barriga, busto, braço para ver quanto... Não, análise corporal não é isso. Ou aquela outra abordagem que diz que quando a pessoa cruza os braços, quer dizer que ela está fechada para o diálogo. Não, isso tem a ver com esse livro, que é O Corpo Fala, e é uma leitura dos gestos dentro da comunicação. Não tem nada a ver com análise corporal. Análise corporal, de forma muito direta, é uma técnica pela qual, através do formato do corpo, conseguimos identificar padrões comportamentais, relacionais, padrões do pensar, sentir e agir. Mas como? Antes que você pense em charlatanismo, pseudociência ou qualquer coisa que tenha uma abordagem muito subjetiva, não, a análise corporal não tem essa dimensão. Ela é uma técnica que possui um lastro histórico e científico e, inclusive, já tem artigos publicados, já tem livro e tudo mais. Então, vou te trazer um pouquinho mais de profundidade sobre o que de fato é a análise corporal. Seja muito bem-vindo, meu nome é Lourival Lourenço, sou analista corporal e vem comigo para você entender de fato o que é a análise corporal. Para eu te trazer então a profundidade do que é análise corporal, eu preciso voltar um pouquinho na história e falar de Reich. Reich foi um psiquiatra, psicanalista, biólogo, físico e sexólogo. Caraca, é muita coisa. Contemporâneo de Freud, ele desenvolveu as concepções do desenvolvimento do caráter e ele associava padrões de estrutura corporal com a formação psíquica. Ele foi um pouco mais a fundo do que Freud na relação entre corpo e mente, e ele encontrou aquilo que ele chamou de couraças musculares, que são tensões musculares crônicas que têm a função de proteger o indivíduo, seja de ameaças ou perigos externos, seja de impulsos libidinosos internos. E a partir disso, ele passou a explorar terapias corporais para ajudar as pessoas a resolverem traumas e bloqueios. Nesse momento nasceu a vegetoterapia caracteroanalítica. Sim, é todo esse nome. Mas depois de Reich veio uma outra pessoa que teve uma importância fundamental também, que é o Alexander Lowen. Ele também sugere uma abordagem na qual a estrutura física deve ser considerada no momento de tratamento das doenças psíquicas. Lowen partiu do pressuposto de que pessoas com estruturas corporais semelhantes possuem tendências e comportamentais semelhantes. Com base nos estudos de Reich, Lowen também desenvolveu uma psicoterapia corporal e ali nasceu a análise da bioenergética. A partir disso, Lowen categoriza 5 biotipos. Cada um deles tem uma tendência a um padrão comportamental e uma tendência, inclusive, emocional. Ele chamou naquele momento esses biotipos de esquizoide, oral, psicopático, masoquista e rígido. Esses são 5 biotipos a qual Lowen categorizou. Muitos estudos foram feitos a partir disso. Essa teoria foi uma teoria que foi rebatida, que causou uma certa polêmica na comunidade acadêmica. E o tempo passou e até então, até esse século, não havia uma forma de medir quanto que cada pessoa possui desses 5 biotipos. Afinal, todos nós passamos pela fábrica do ser humano. Todos nós, se você é um adulto, você já passou pela fábrica do ser humano, que é o momento em que você está dentro do útero e depois os seus 5 ou 6 anos posteriores. Se nós passamos por esse momento, nós passamos pelas fases que desenvolvem cada um desses biotipos. Entenda o seguinte, dependendo do tipo de experiência que você teve, desde o útero até os seus 5, 6 anos de idade, e dependendo também da forma como você percebeu tais experiências, você desenvolveu mais ou menos cada um desses biotipos. Por fim, todos nós temos uma combinação de intensidades diferentes de cada um desses biotipos. E até esse século não havia uma forma de medir o quanto nós temos de cada um desses biotipos, e que aqui eu não vou mais chamar de biotipos, mas de traço de caráter. Cada um desses tipos aqui será conhecido como traço de caráter. Foi aí
que um grupo de pesquisadores brasileiros desenvolveram uma maneira de medir com uma precisão cirúrgica o quanto que nós temos de cada um desses traços de caracteres. A partir de uma técnica que se observa o rosto, olhos, boca, tronco, que é do pescoço até a cintura, o quadril e as pernas, nós podemos compreender então qual que é a intensidade de cada um desses traços de caracteres em qualquer indivíduo. Basicamente, isso é a análise corporal. É essa técnica através do qual nós construímos um mapa de caracteres, que é um gráfico que distribui ali as porcentagens para demonstrar qual que é a proporção da presença de cada um desses traços de caracteres em qualquer pessoa. Naturalmente, para aplicar essa técnica é necessário ser um analista corporal certificado e ter conhecimento profundo sobre como funciona e quais são os procedimentos para se construir um mapa de caracteres. Como eu disse, essa técnica já recebeu validação científica através de diversas publicações. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para alguns dos artigos que já foram publicados com revistas de renome internacional. Ok, eu já sei então o meu mapa de caracteres, eu já sei quantos por cento eu tenho de cada um desses 5 traços. E aí, o que eu faço com isso? E essa, para mim, é a melhor parte. Porque quando você tem um mapa de caracteres na sua mão, você tem um manual de como você funciona. Você tem uma maneira de compreender com muita profundidade o seu padrão comportamental, o seu padrão relacional, a sua forma de pensar, sentir, agir e reagir às situações. Quando você tem esse manual e esse nível de conhecimento, você dá conta de resolver qualquer situação que esteja diante de você e que tenha uma relação com você ou com a sua vida. Falo isso sem preocupação alguma de estar sendo exagerado, de estar supervalorizando a ferramenta. Falo isso porque foi o que aconteceu comigo quando eu conheci a ferramenta, quando eu passei por uma análise e recebi o meu mapa de caracteres, a vida mudou completamente e continua mudando. E faz anos que eu vejo centenas de pessoas tendo as suas vidas transformadas a partir do conhecimento do mapa de caracteres. É claro que não estamos falando aqui de mágica. Você realizar ou passar por uma análise corporal, não vai acontecer uma mágica que de repente tudo se resolve, a vida fica mil maravilhas, etc. Não é sobre isso. Mas a partir do momento que você tem um mapa de caracteres, ou melhor, o seu mapa de caracteres na sua mão, é impossível que a sua vida continue igual, porque você vai saber exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer e o porquê fazer. A partir disso, você já pode interpretar que é um processo. Você recebe o seu mapa e a partir daquilo você começa a reorganizar a sua vida, começa a fazer novos acordos, combinados, começa a mudar as coisas e ao longo dessa jornada a sua vida não tem como ficar igual e ela muda, fica diferente para melhor. Esse nível de autoconhecimento, ele exclui, por exemplo, o viés da situação. O que eu quero dizer com isso? Se você faz um teste de perfil, um teste psicológico, alguma coisa para entender um pouco mais sobre você, e esse teste possui perguntas, me fala uma coisa, você vai responder aquele monte de pergunta de maneira igual no dia que você recebeu um prêmio em dinheiro e no dia que você bateu o carro? Esses 2 dias você vai responder exatamente igual todas as perguntas do seu teste? É impossível. Aquele dia que você teve uma briga com uma pessoa que você ama e aquilo te abalou e aquilo te deixou fora de sério, nesse dia você vai responder o teste de maneira situacional. Ou seja, essa situação vai interferir completamente na sua resposta e, por fim, o desenho do seu perfil estará baseado naquele momento. Agora, quando eu falo da análise corporal, a gente consegue fazer uma sessão de análise corporal sem que você diga uma palavra. Porque o analista corporal certificado vai olhar para você, aplicar a técnica, construir o seu mapa e falar: você funciona assim por causa disso, disso, disso. Isso vai se conectar com a sua história
dessa forma, dessa forma, dessa forma. E é por isso que provavelmente está acontecendo esse problema. É claro que na análise, na sessão de análise, a gente não precisa, quem está sendo analisado não precisa ficar em silêncio. Poderia, mas não precisa. E aí existe uma troca. Essa pessoa que está sendo analisada traz as suas questões, traz aquilo do qual ela tem dúvidas ou aquilo que ela queira resolver, melhorar ou entender pelo menos, e o analista terá plenas condições de explicar com muitos detalhes e profundidade. Basicamente, é isso que acontece em uma sessão de análise corporal. Eu, por exemplo, aplico a análise corporal, mas também utilizo a análise corporal como parte dos processos que eu aplico. Então, existem muitas maneiras de você trazer essa ferramenta poderosíssima para o seu dia a dia, para diversas áreas da vida, em diversas situações. Se você quiser entender um pouco mais sobre análise corporal, inclusive se quiser fazer uma espécie de degustação, eu vou deixar também na descrição desse vídeo um formulário, basta que você preencha, eu ou alguém do meu time vai entrar em contato com você para a gente conversar um pouco melhor sobre isso. Espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e envie esse vídeo para alguém que possa ter essa mesma curiosidade.